Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e este vídeo ele é extremamente importante, especialmente se você é pai, se você é mãe e mora aqui no Canadá. Recentemente eu recebi uma pergunta de uma seguidora dizendo que uma amiga comentou com ela que lá nos Estados Unidos, se porventura acontecer alguma coisa com os pais, os filhos, naturalmente a guarda desses filhos não vai para os avós, e sim para o Estado. Então essa é uma situação muito delicada e eu chamei um especialista nesse assunto, um advogado, para conversar com a gente sobre esta questão. É o Dr. Jonas. Olá, Jonas, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Olá, Lúcia. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui animado para discutir um tema tão importante que vai poder ajudar muitas pessoas aqui em Ontário, especificamente. Eu sou licenciado em Ontário. Quero compartilhar o máximo que conseguir para poder fazer as pessoas pensarem um pouco mais sobre a sua situação e como elas devem se planejar e se organizar aí para o futuro. Exatamente, porque muitas leis aqui no Canadá, elas são completamente diferentes das leis brasileiras. E às vezes, por ignorância nossa mesmo, nós nos colocamos em situações completamente difíceis. E quando se trata de família, nós não queremos que isso aconteça, né? Exato. Então, Jonas, explica pra gente, como que é essa situação? Se porventura acontecer alguma coisa com o pai, com a mãe, um acidente, por exemplo, como que fica a questão desta criança aqui no Canadá? Muito bem, Lúcia. A primeira coisa que eu gostaria de falar para entrar nesse tema é que a gente tem que pensar um pouco diferente sobre nosso planejamento para o futuro. Muitas pessoas têm dificuldade em pensar na morte, apesar de ser algo que todos nós vamos enfrentar. Então, por ser algo inevitável, a gente simplesmente não sabe a hora que isso vai acontecer. Idealmente, a gente tem que estar preparado. E não, isso não é um caso isolado, tá, Lúcia? A gente ouve o tempo todo. Eu tenho cliente, por exemplo, 39 anos, no auge do seu negócio, com vários negócios corporativos, fechando aqui, amalgamando ali, e 39 anos, sábado, ataque cardíaco, faleceu. Se ele não tivesse toda a estruturação que a gente montou para ele, muitos problemas legais estariam sendo enfrentados após a morte. Mas tudo foi muito bem estruturado, o que facilitou, logicamente, a perda emocional. Os desafios já estão aí, né, para a família, mas, ao mesmo tempo, mostrou o cuidado dele com a família quando ele fez esse planejamento. E é isso que eu quero falar. Eu acredito que planejar para essas situações vai muito além de um pensamento em morte ou algo ruim ou negativo. Na verdade, vai mais como uma declaração de amor, uma declaração de cuidado com a sua família. Principalmente, né, como você mencionou, nós já vivemos aí nesse processo de sair do Brasil, de vir para o Canadá, desbravar esse país. Essa tem várias questões culturais e desafios que a gente já enfrenta, e de repente está ali construindo isso, desenvolvendo tudo isso, e não se planejou para uma situação inevitável, com um tempo que você não sabe quando é que exatamente vai acontecer, qual que é a data, e você coloca a sua família também numa situação mais difícil ainda. Então, o testamento vai garantir que a sua vontade, os seus desejos sejam cumpridos e não a vontade do Estado ou da lei, tá? Então, o que acontece? Eu vou entrar agora especificamente nesse caso que você mencionou, dessa pessoa que te falou sobre os Estados Unidos, para você entender um pouco mais como funciona aqui em Ontário. Se uma pessoa não tem o testamento, o que vai acontecer é que essa criança órfã, de pai e mãe, vai ser apreendida pelo Estado. Ela vai para foster care temporariamente, até ser feita uma investigação, né? E aí é o Estado que vai fazer a investigação. Não tem aí precisamente um tempo, mas imagina, já está ali passando pelo trauma de ser órfão, e aí agora tem que ir para uma casa de pessoas desconhecidas, aguardando todo esse processo. Então é algo assim traumatizante para os filhos. Quando é feita essa investigação, e aí logicamente vai entrar a família, né? Pode vir um pessoal do Brasil, pode ser amigos daqui. Quando então esse órgão do Estado vai fazer essa análise, ele vai levantar esses nomes e trazer isso em juízo, porque é o juízo que vai decidir quem que vai ficar com a guarda dessa criança. Mas isso é um processo.
né? Isso é um processo que demora um tempo. O que acontece quando você tem um testamento? Se você se organizou, estruturou um testamento, os seus filhos vão ter uma guarda temporária. Essa guarda temporária é inicialmente por 90 dias, mas a gente sabe que pode ser que não se resolva nesses 90 dias. Mas essa guarda temporária, seus filhos, no caso, né, sendo órfãos de pai e mãe, vão ir para esse guardião temporário, seja um amigo, seja um familiar que você tem aqui no Canadá, até que alguém faça essa aplicação para a guarda permanente. O juiz, então, ou a juíza vai fazer a análise do caso e vai ver quem que seria o guardião mais adequado para essa criança, logicamente levando em consideração aquilo que está no testamento, porque o juiz sabe que o pai e a mãe quer o melhor para aquela criança e que eles entenderam por bem que aquela pessoa que eles nomearam seria a pessoa adequada para o trato dessa criança, seja na parte religiosa, seja na parte de valores, seja na parte educacional, a condição financeira. Contudo, o juiz ainda assim tem que fazer essa análise, porque as coisas podem mudar. Pode ser, por exemplo, que você tenha colocado essa pessoa 5 anos atrás, 10 anos atrás, e ela se envolveu com coisas ruins, negativas, né? Abuso de substância química ou qualquer coisa do tipo. E o juiz, então, tem que intervir e falar, opa, não é esse o rumo que a gente quer tomar, não é essa a melhor opção. Tem outras pessoas aqui com melhor condição de poder cuidar dessa criança, e pode ser família, pode ser amigos, né, que se colocaram à disposição para fazer isso. Então é só por isso que o juiz faz essa análise, para garantir que a criança vai ser bem cuidada. Mas o peso no testamento que os pais estão deixando é muito, muito grande. Então é isso. Isso é em relação às crianças, tá? Isso é em relação a filhos. Mas de modo geral, testamento é muito importante para nós Pois é, imigrantes. eu até iria comentar uma frase que eu ouvi uma vez e que é muito forte para mim, eu comecei a pensar cada vez mais em relação a isso, em relação à morte, que é: a vida, ela está por um segundo. Uhum. Né? A gente nunca sabe o que pode acontecer conosco amanhã, mas se porventura acontecer algo conosco amanhã, em um momento como a gente não estava aguardando, assim como você falou do seu cliente de 39 anos, né? A gente nunca sabe. Há casos e casos de pessoas que passaram por câncer terminal aqui no Uhum. Canadá, várias situações, acidentes de trânsito, e infelizmente eles faleceram, e não é algo que eles estavam planejando. Por isso que se preparar em relação a isso é extremamente importante, por mais que, assim como o Jonas falou, né, não é algo que você costuma falar Uhum. sobre, mas você precisa se preparar, porque se algo acontecer, você vai estar com a documentação em dia, né? Com certeza, com certeza. E o testamento vai garantir que a sua vontade seja cumprida e não aquilo que é estabelecido em lei simplesmente. A lei, ela está aí para situações em que, infelizmente, uma pessoa não tem um testamento, e aí a lei, então, vai cumprir, vai seguir aqueles passos, mas a gente sabe que, na maioria das vezes, isso não cumpre não só a vontade, mas as necessidades nossas. Então, a gente tem muitas pessoas que elas moram aqui no Canadá, mas tem um pai e uma mãe dependente no Brasil financeiramente, por exemplo, né? Então, quem que vai cuidar? Da onde que vai vir essa provisão caso essa pessoa faleça? Ou então até mesmo uma pessoa que tem uma casa que vai acontecer? Um detalhe, por exemplo, que tem crescido muito, a questão da união estável, né? Aqui no Canadá é uma crescente, né? E o que a gente vê é que as pessoas vivem como casadas, mas não estão casadas no civil e podem viver 20, 30 anos, 40 anos, não interessa o tempo. Quando um deles falece, o outro não tem direito a nenhuma herança, zero de bens e patrimônio. Ou seja, esse tipo de situação levanta um questionamento que, se tivesse sido feito um planejamento, aquela pessoa seria cuidada, teria alcance a recursos que poderiam transformar o restante da vida dela. Então, o testamento é muito, muito importante, Lúcia, e eu aconselho que todo mundo faça. O que é um testamento? Testamento, e só para a gente esclarecer como é que funciona e por que é tão importante para nós, bom, para todos, mas vamos colocar no nosso cenário como imigrantes, o testamento é um documento legal
que ele tem força para poder gerenciar e autorizar uma pessoa, que vai ser o executor, que é um administrador, a gerenciar os seus bens e distribuir eles da forma com que você deseja. Então, esse executor, que é o administrador, ele tem um poder muito grande, tem que ser alguém de confiança, né? Alguém que você entende que vai conseguir executar aquele trabalho, mas ao mesmo tempo, lógico, fique tranquilo que se aquela pessoa que tem a responsabilidade não conseguir cumprir daquela maneira, os beneficiários podem sim contar com a ajuda da corte para poder resolver qualquer problema. Necessariamente o que vai acontecer esse administrador vai então seguir aquilo que você estabeleceu dentro do seu testamento e vai poder ajudar e distribuir os bens da maneira que for necessária para cumprir a sua vontade. Tá? É um controle muito grande que você tem. E eu sempre brinco, né? Eu tenho amigos aí que jogam futebol e tem 70 camisetas de futebol, de jogador. Tem um lá até que diz ele que é do Pelé, mas eu não sei não. E aí, mas ele fala assim, essa camiseta aqui tinha que estar no museu. Olha, se você quer que esteja em um museu e que não vá para o Salvation Army ou para o Value Village, porque a pessoa não entende o valor, é muito importante que você faça um testamento e direcione qual vai ser a distribuição. Mas brincadeiras à parte da camiseta, o que pode ser uma verdade também, nós estamos falando de situação, por exemplo, de uma joia que está na família há 200 anos e que você quer passar isso para os seus filhos. Ou então, nós estamos falando de um filho que tem alguma necessidade especial, que você precisa estabelecer um fundo fiduciário para poder tratar das necessidades especiais daquele filho. Ou então você tem um imóvel, lembre que imóvel é algo muito importante de você saber como lidar, porque se você não lidar da maneira correta, basicamente aquele imóvel vai ser vendido para poder pagar as contas, que seja como mortgage ou que seja qualquer outra conta que você tenha aberto, e ele não vai ficar na família necessariamente, porque ele precisa então ser tratado para cobrir. Se você faleceu, você tem uma dívida com o seu banco ou com aquela instituição financeira que está te emprestando o dinheiro. Então existem inúmeras situações que um testamento vai poder te auxiliar a cuidar, tá? Nesse testamento você não vai só nomear esse administrador, mas você vai dar os poderes para essa pessoa. E o passo a passo também para essa pessoa cumprir exatamente a sua vontade, né? Exato. Então, por exemplo, nessa questão de poderes, você pode estabelecer questões de investimento, você pode fazer questão da compra e venda de algum imóvel, você pode estabelecer, por exemplo, que aquele imóvel, você não quer que venda, você quer que ele fica ali dentro do seu espólio para ser administrado para que os seus filhos, futuramente, quando maiores de idade, possam viver e ter aquele imóvel para eles. Talvez seja um cottage, né? um sítio, um lugar ali onde você entende que foi excelente, foi as melhores memórias dos seus filhos. Você quer garantir que aquilo lá vai permanecer dentro da família. Então tem tudo isso para ser estruturado. E a gente vai também pensar em formas de ajudar na parte tributária também. Como que nós vamos diminuir os impostos, porque sim, assim como no Brasil, aqui quando alguém falece, existem impostos que são gerados a partir da morte e da transferência dos bens. Então a gente vai tentar minimizar isso para que seus beneficiários tenham acesso a mais recursos ao invés de menos. Né? Isso é importantíssimo, eu até diria, não apenas aqui para o Canadá. Se você está assistindo esse vídeo e você está no Brasil, provavelmente muitas dessas informações talvez não sejam do seu conhecimento. Mas se você está planejando vir aqui para o Canadá, saiba que isso também é extremamente importante, afinal você está em outro país, né? E, Jonas, muita gente pode não saber como fazer este testamento, né? Agora a gente sabe da importância, sabe como que é o documento, mas como fazer este testamento? Para onde que eu vou? Quem que eu procuro para conseguir realmente formalizar toda a minha vontade? Um testamento é muito importante ser feito da maneira certa. Tá? Por que eu quero dizer isso? Porque um testamento tem requisitos formais, que são requisitos sem os quais ele não tem validade jurídica.
E ele também tem requisitos que não são, eles são mais estruturais, mas numa questão de pensar como que aquelas palavras vão direcionar para a sua vontade ser cumprida. Se você não consegue estabelecer a sua vontade de uma maneira clara e sem ser ambígua, você pode ter uma situação de que os seus beneficiários ou pessoas até mesmo fora do espólio tentem, através de um processo judicial, ter acesso aos seus bens. Então, é muito importante que você faça isso com um advogado. O advogado é um profissional que vai ter o conhecimento necessário para poder te auxiliar. Eu trabalho nessa parte de testamentos e procurações. Aqui em Ontário, eu consigo auxiliar toda a província de Ontário. Hoje, uma das poucas coisas que o Covid nos deu de vantagem foi a possibilidade de fazer assinatura remota. Então, eu consigo atender a nossa comunidade brasileira em Ontário em português. Então, isso é uma grande vantagem. A gente consegue lidar com essas questões também que são próprias nossas como imigrantes, né? Fico à disposição, depois a gente vai colocar ali também os meus contatos para quem quiser, fica à vontade. Eu tenho também uma página no Instagram que eu estou começando ali, então, por favor, vai ter muito conteúdo, tem muita coisa ainda vindo aí, mas ainda estou no começo. Me siga lá para você estar informado de tudo que está acontecendo. Eu quero postar regularmente ali algumas coisas para a gente trabalhar em cima e algumas novidades. Perfeito, e tem até algumas postagens ali relacionadas a testamento. Então, se você realmente deseja, se você tem filhos, se você tem bens, você quer realmente se preparar, se planejar. Aliás, todos nós deveríamos, né, Jonas? Todos nós deveríamos nos planejar em relação a isso. Já procure o Jonas, vou deixar todos os contatos aqui na descrição desse vídeo. Você também pode estar procurando ele para tirar as suas dúvidas específicas, né, Jonas? Como ele bem falou, né, atende toda a região de Ontário, toda a província de Ontário, então basta entrar em contato com o Jonas que ele pode te auxiliar nesse sentido, né? Exato. E, Lúcia, uma coisa que é importante mencionar, e é um dos mitos que a gente tem sobre testamento, é que as pessoas às vezes acreditam que só quem tem uma certa condição financeira necessita de um testamento. Isso não é verdade, tá? O testamento, ele serve vários papéis, e um desses papéis é justamente facilitar esse momento, que já é difícil. Por que que eu digo isso? Algumas instituições financeiras, eles têm completo poder para poder fazer isso. Eles não vão autorizar um marido, ou uma esposa, ou alguém que esteja ali próximo, um familiar, um amigo, a ter acesso às contas financeiras, né? Às suas contas no banco, aos seus investimentos em algum lugar. Então, sem um testamento. Então, o que vai acontecer é você vai ter que fazer uma aplicação para a corte, que ela é muito mais custosa e demora muito mais tempo quando você não tem um testamento. Então, isso vai dificultar o processo. Quando você tem um testamento, já está a pessoa ali nomeada e aquela pessoa vai poder, então, lidar com todas as situações sem muitas dificuldades. Então, é muito importante entender que é uma questão mesmo de estruturação e organização e facilitar a vida das pessoas que vão lidar com as coisas que ficaram para trás, que precisam ser cuidadas, né? Toda a parte jurídica, legal, que está aí por trás. É exatamente como você falou, né? A questão do planejamento, né? Não é só planejar as coisas da nossa vida, mas também da nossa morte, né? Que é um momento também muito delicado e é muito sofrido para quem fica, né? Para quem fica do outro lado, né? Então, realmente esse é um ponto muito importante e a gente sempre mostra no Instagram, mostra aqui no canal situações difíceis que as pessoas estão vivendo aqui no Canadá, muitas vezes com doenças terminais, situações de acidente. Então, não deixe para a última hora. Se planeje em relação a isso enquanto você pode, né? E o Jonas está aqui para nos ajudar. Então, quero agradecer você, Jonas, por ter nos esclarecido tão bem sobre essa questão, que é um ponto que eu percebo que muitas pessoas não têm conhecimento. Eu também não tinha, e eu agradeço demais por você estar nos explicando tudo isso. E eu acredito que muitas pessoas realmente vão mudar a perspectiva delas em relação a testamento após esse vídeo. Fico muito feliz, continuo à disposição. Podem também mandar mensagem, qualquer coisa ali pelo Instagram. Assim que eu puder, eu respondo. E vamos planejar, gente. Vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar dos nossos negócios
e ter certeza que tudo aquilo que a gente está lutando vai estar com a nossa família, vai ficar ali para os nossos entes queridos, e também que a nossa família vai estar bem cuidada e sabe exatamente o que ser feito nessa situação que já é tão complicada e dolorosa por si só. E se você gostou desse vídeo, se você achou que as informações que nós compartilhamos por aqui foram úteis para você, já compartilhe esse vídeo em todos os grupos que você participa de brasileiros, que você pode estar trazendo muita informação importante para a vida dessas pessoas. Já deixa também o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Eu agradeço enormemente a presença do Jonas aqui, explicando todo esse processo para nós. Vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, pessoal!